Livro de Hélio Couto, Mentes Informadas, na voz de Andréia Helena, psicóloga quântica. Capítulo No Planeta dos Macacos, página 383, Hertz de Fundo 528. No Planeta dos Macacos, Freud fez uma ciência materialista. Acreditava que tudo se resume a impulsos biológicos. Não queria mergulhar na lama do misticismo, nem aceitava o monoteísmo. A física tornou-se uma ciência materialista reducionista. A medicina tornou-se biomolecular. Descartes conseguiu separar a ciência da espiritualidade. A religião queimou os que pensavam e hoje em dia enterram um punhal no peito. A política tornou-se a lei do mais forte. O resultado é o mundo que temos hoje. Toda vez, seja que por método for, há uma evolução real como possibilidade para o ser humano. O ego cria todo tipo de resistência para abafar e destruir essa evolução. Tornar-se tudo que se pode ser foi o objetivo de Jung. Não apenas curar uma doença ou neurose, mas chegar ao destino de explorar todo o potencial humano. Hoje, esta capacidade está pouco aquém da consciência animal de um chimpanzé. Qual o grau de consciência da humanidade de hoje? O quanto ela enxerga da realidade. Se um chimpanzé tivesse um pouco mais de consciência, se fosse autoconsciente, funcional e operacional nessa sociedade dos humanos de hoje, ninguém notaria a diferença. Bastaria mudar a carcaça de um macaco para o de um humano. Uma diferença mínima no seu DNA faz isso, 2%. Teríamos a aparência de um ser humano, mas por dentro ele continuaria sendo um chimpanzé e ninguém notaria. E ele continuaria fazendo todas as crueldades que um chimpanzé é capaz de fazer com outros da mesma espécie. E seria chamado de humano. Essa é a realidade de hoje. Milhões de anos de evolução, segundo a ciência. É claro que um gorila como Coco seria ignorada num planeta como este. Como admitir que um gorila tenha o grau de consciência dela? Não pensem que foi tudo divulgado sobre quem era Coco. Seria insuportável para os humanos descobrir que um símio tinha mais consciência do que a maioria dos humanos. E pior, que a consciência não é exclusiva dos humanos. Aí já é demais. Curioso se os neurologistas acham que a consciência é um epifenômeno do cérebro material, por que Coco não poderia ter consciência? O que falta para ela? O mínimo pertencial de DNA para ter um cérebro humano? Hoje em dia, através de nosso trabalho, pode-se enviar a informação para qualquer pessoa que deseje crescer e evoluir. Mas o que faz a maioria quando recebe a luz da informação? Paralisa sua entrada nos neurônios. Uns mais, outros menos. Alguns totalmente. O ego emite uma energia contrária que impede a passagem da energia e informação pelos microtúbulos nas sinapses. Dessa forma, o cérebro torna-se impermeável a uma nova informação e um novo paradigma. É claro que o universo tem outros meios de programar a evolução. A teoria do caos provê esses meios, por exemplo. Sempre que se está para dar um salto evolutivo, o ego cria os meios para impedir e atrapalhar tudo. Doenças, acidentes, demissões, crimes, viagens, divertimentos, etc. Tudo é motivo para atrasar a evolução. O ego não quer perder a ilusão da separabilidade. A ilusão de que só existe a matéria. A ilusão de que ele é todo-poderoso e separado de todos no universo. Até o ponto de julgar que está só no universo. E as pessoas não sabem que suas crenças estão criando a própria realidade. Mas é claro, se só existe a matéria, não pode existir a consciência e, portanto, não pode haver o colapso da função de onda. Não podem admitir que a consciência seja capaz de criar a realidade. Não podem admitir que criaram exatamente o que estão vivendo. O que se pensa realmente sobre dinheiro? O que se sente realmente sobre dinheiro? Consegue sentir isso? É esse sentimento que cria a prosperidade, carência ou abundância. Seu sentimento cria isso e tudo mais.
Consciência e realidade. No livro A Realidade Quântica, de Nick Herbert, faz uma análise da 7ª interpretação da mecânica quântica entre os físicos. Esta interpretação diz que a consciência cria a realidade. Esta diz que somente quem tem consciência é que cria. Dentre os defensores estão Dennis Postel, em Fabric of the Universe, o físico teórico Walter Heither, o físico Fritz London, o físico Henry Peirce Stepp, o Nobel Eugene Wigner e o matemático John von Neumann. Von Neumann disse que os objetos físicos não possuirão quaisquer atributos enquanto não estiverem sob a observação de uma entidade consciente. Eugene Wigner disse: não é possível formular as leis da mecânica quântica de maneira inteiramente consciente sem que se faça referência à consciência. Qualquer que seja o rumo futuro do desenvolvimento de nossos conceitos, sempre nos parecerá extraordinário o fato de que o próprio estudo do mundo exterior nos conduz à conclusão de que o conteúdo da consciência é uma realidade final. Agora vejamos. A consciência, consciente, subconsciente e inconsciente, cria a realidade. Desta forma, basta que se coloque determinado conteúdo na mente de 7 bilhões de pessoas e teremos o mundo que se quer. A maioria absoluta acredita naquilo e manifesta inevitavelmente essa realidade que está colocada na mente coletiva. Vejam como é fácil criar a sociedade que se quiser. Basta ter condições de fazer com que acreditem em algo, qualquer coisa, não importa se é mentira ou não, e isso se perpetuará pela eternidade. Se as pessoas não sabem que o universo funciona assim, elas acreditarão piamente que a realidade é o que elas acreditam que seja, já que estão criando continuamente aquilo. Para elas, será verdade. Enquanto não vier alguém questionar isso, a situação se auto-perpetua. Impressionante como é fácil fazer isso. É exatamente o que vemos acontecendo há milênios. Olhem o que acontece ao redor: miséria, doenças mentais e físicas, criminalidade, guerras, desemprego, violência, etc. Essa é a realidade nua e crua da humanidade. Sempre foi assim. Isso significa que todos os seres humanos sempre criaram isso. Exatamente o que tem na mente das pessoas. As crenças que elas têm criam isso. Para mudar essa realidade, bastaria trocar as crenças, isto é, trocar os pensamentos e sentimentos. No instante tudo mudaria. Em um segundo mudaria tudo no mundo. Não é exagero. Basta parar o colapso da função de onda de um número mínimo de pessoas, a massa crítica, e tudo mudaria. Uma questão de percepção. A revista Super Interessante de outubro de 2012 traz uma matéria sobre a percepção de alguns animais. Vejamos. Olfato. Homem, 5 milhões de células. Cão, 300 milhões. E urso, 4 bilhões. Audição. Homem, 20 mil Hz. Gato, 60 mil Hz. Baleia branca, 123 mil Hz. Visão. Homem, 3 receptores de cor. Papagaio, 4 receptores. Camarão, 12 receptores. Paladar. Homem, 9 mil papilas. Porco da Índia, 17 mil. Bagre, 27 mil. Os olhos humanos podem ver imagens apenas entre 4.000 e 7.800 angstrom. Nick Herbert, em A Realidade Quântica, diz: se admitirmos que a percepção comum constitui uma conexão direta com a realidade quântica, assim como o nosso conhecimento externo das entidades quânticas pode ser caracterizado pela expressão ignorância quântica. Poderemos igualmente chamar essa experiência direta interna da verdadeira natureza do mundo de conhecimento quântico. Uma das mais importantes realizações científicas imaginárias seria a descoberta de uma relação explícita entre o alfabeto de formas ondulatórias da teoria quântica e determinados estados humanos de consciência.
Os dados acima deveriam provocar um sentimento de humildade nos humanos ao perceberem que o que sentem sensorialmente do mundo é muito limitado. Fomos projetados para perceber muito pouco ou quase nada, pois assim acharíamos que este mundo é tudo o que existe. Percebemos uma faixa extremamente limitada do espectro eletromagnético. Quantas pessoas realmente estão interessadas em saber o que existe, que não vê, o que não ouve, que não sente? O que existe em outras dimensões de frequências acima e abaixo da nossa? Essa realidade última que não vemos, ouvimos ou sentimos é que é o fundamento de tudo que existe. Ignorar isso é sabotar totalmente a própria essência. Crescer é uma obrigação. Quando a pessoa está em processo de ressonância harmônica, relata que não está sentindo nada e é preciso averiguar o seguinte: quais medos ela tem? Qual o tamanho da sua zona de conforto? O que acontecerá quando tiver sucesso e do que ela tem medo? Como as pessoas do entorno, pais, filhos, cônjuge, cunhados, colegas, chefes, amigos reagirão? O fato é que pouquíssimas pessoas crescem realmente, mesmo com todo o apoio que podem obter. E assim em todos os sentidos: dinheiro, informação, cultura, amor, etc. Pode-se dar tudo o que a pessoa precisa e mesmo assim ela não crescerá. Ficará totalmente evidente a autossabotagem. Normalmente, as pessoas dizem que se tivessem dinheiro, se ganhassem na loteria, se recebessem uma herança, se tivessem pais ricos, etc., então fariam algo. Isso, na maioria, é a mais absoluta ilusão. Você pode fazer essa experiência com algum conhecido que pense e fale assim: pegue 10 mil, 100 mil ou 1 milhão e dê para essa pessoa. Ou pague um curso muito caro, ou envie para o exterior para estudar, etc. Qualquer coisa serve para testar se é verdade ou não. Verá que na imensa maioria das vezes não acontece nada. Eles sumirão da sua vida, porque aí não podem mais falar que não tinham condições. O crescimento em todas as áreas tem de ser exponencial. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Não pode ser linear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é pura zona de conforto. Nasce pobre e morre pobre. Nasce classe média e morre classe média. Eu estou falando de todas as áreas de desenvolvimento humano. Será que é preciso entrar em detalhe de cada profissão humana? Numa palestra recente falei das pessoas que aprovam crédito nas empresas e escutei que não falei dos compradores. Será que tenho que especificar como o padeiro se sabota? Como o pedreiro, como o gerente, como o dentista, como o empresário, como o alto executivo, etc.? O fato é que o medo do crescimento e de suas consequências é imenso, seja consciente ou não. O fato é que a pessoa se sabota assim que percebe que terá de crescer. De que adianta ser potencializado se é para ficar na mesma vida, no mesmo lugar, no mesmo emprego, nas mesmas condições? Crescimento ou evolução envolve mudança constante. Sair da zona de conforto todo dia, isso implica num enorme crescimento. A maioria das pessoas lê 2 livros por ano. Isso quando lê. Já imaginaram se lesse 1 livro por semana? Livros que acrescentam, não livros de aventuras ou romances. Um único livro pode mudar a vida da pessoa. Imaginem centenas de livros. Livros difíceis de ler. Quantas páginas por dia você lê de um livro assim? Isso é crescimento. Se não lê, está estagnado. Isso é um pequeno exemplo do que é se sabotar. E isso é em tudo. Tudo que está fazendo de melhor a cada dia que passa. Então, seu crescimento está sendo exponencial. Isso se está refletindo na sua renda, por que não no seu cargo, na sua influência social? Crescer, gente, é uma obrigação. É uma coisa da qual não se pode fugir. Caso contrário, o preço a pagar é alto. Se tivéssemos um número mínimo de pessoas crescendo, a influência delas seria tremenda. Em pouco tempo, mudaria tudo no planeta. E é por isso que não adianta ficar reclamando da vida ou do mundo. É preciso fazer. Com o Nelson Mandela, foi possível acabar com o apartheid. Já imaginaram com 1000 iguais a ele?
E Martin Luther King? E Gandhi? Se tivéssemos milhares deles, tudo mudaria. E mesmo nos negócios, quantos empresários realmente grandes temos e que crescem? Contam-se nos dedos de uma mão. Será que as pessoas querem ganhar dinheiro? Ou o dinheiro é visto como algo não espiritual? Não será assim que a maioria pensa? E isso justifica não ganhar. Para ser espiritualista, é preciso ser um mendigo? Não é isso que pensam? Ainda não entenderam que tudo é unificado e quanto mais dinheiro se tem, mais bem se pode fazer. E quantos suicídios acontecem por essas pessoas não terem a informação que poderia resolver seus problemas? E como fica sonegar a informação dessas pessoas? Portanto, acho que os problemas sociais, políticos, econômicos não são da nossa conta. É um erro terrível, pois a pessoa pagará por essa omissão, já que ela sentirá os efeitos de não ter tomado uma posição. Crescimento implica em se envolver em tudo isso, mas aí vem o medo de ser líder, de não acompanharem o seu crescimento, etc. Esse é o problema. Isso tem de ser conscientizado. Não adianta pôr a culpa em qualquer coisa pelo não crescimento. É preciso enfrentar o fato de que há o medo de que os outros acharão que impede o crescimento. A busca de aprovação social. As criaturas relutam em aceitar que são co-criadoras e sabotam o processo de todas as formas. Sabotam o processo não saindo do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto degrau. Sabotam, ficam presos lá e não adianta chegar alguém ao planeta e oferecer. Pessoal, está resolvido. Eu darei tudo de presente, basta você trocar de consciência. Enxergar que você e eu somos um. Nem assim. Como podemos classificar uma resistência dessas? Norberto Kepp tem uma teoria que propõe que exista no homem uma inveja do Criador num profundo nível. Sendo assim, ele sabota de todas as maneiras o Criador para não se fundir com ele e se tornar um co-criador. Pense nisso. Deve ter muito de verdade atrás dessa teoria. Porque se você vai ganhar tudo, por que você reluta? Até mesmo com a mínima parcela da população que está no quarto degrau, que conhece nosso trabalho, que pode pedir conhecimento, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Porque se eu tiver autoconhecimento, aumenta o meu poder e então eu transcedo. Então é melhor eu não pedir conhecimento. A questão é, o que você fará com um conhecimento? Que conhecimento você irá solicitar? Qualquer conhecimento implicará em mudanças. Se você pedir matemática, química, física, biologia, etc., você passa na escola. E daí? Vai para o outro ano e então você pede novamente. Passou de novo e então você se formou. E o que você faz? Não pede mais nada. Mas você não poderia pedir outros cursos para expandir suas habilidades infinitivamente? Vão dizer, é perigoso, conhecimento é perigoso, porque conhecimento é poder. A maioria das pessoas, tanto deste lado da realidade quanto do outro lado, continua na zona de conforto, isto é, tentando fazer o mínimo possível. Há um número gigantesco, cerca de 90% dos seres que não fazem nada, só assistem. Essa é a realidade nua e crua. Quem sai fazendo está fora da zona de conforto, porque cresce sem parar e logo sai dela. Aqueles que se recusam a crescer acham que estão na zona de conforto, mas se esquecem de que existe a teoria do caos. O caos rege o universo ciclicamente. Então, mais cedo ou mais tarde, você tem de sair da zona de conforto de qualquer maneira, seja através de uma doença, uma falência, desemprego ou da perda de um relacionamento. Qualquer coisa serve. Tudo isso é fruto da autossabotagem, da somatização, de tudo aquilo que você criou como co-criador, consciente ou inconscientemente criou, porque não tem como um co-criador ficar na zona de conforto. Ele é co-criador, ele pensa e acontece. Pensa e acontece, mesmo quando ele está fazendo força para não fazer nada. Em mecânica quântica, isso se denomina efeito zenão quântico. O átomo vibra o tempo todo e se você localiza o átomo, interrompe seu decaimento atômico. Nossa mente, a consciência de um humano, é capaz de parar o decaimento de um átomo. Tal o poder do observador. Até mesmo o inseto faz isso. Colapsa a função de onda do que ele quer, calor, comida.
porque ele é capaz de afetar os sistemas quânticos, decidindo aquilo que ele quer, mesmo não tendo o córtex cerebral dos humanos. Imagina se tivesse. Tabus e preconceitos. Todos os tabus e os preconceitos não passam de conteúdos implantados na mente das pessoas durante a infância ou ideias equivocadas abraçadas durante a vida adulta. Fruto da ignorância daqueles que não conseguem enxergar o panorama maior da vida. Toda forma de preconceito, seja de gênero, cor, etnia, religião, preferência sexual ou condição socioeconômica, vai contra as leis do universo. É preciso rever tudo isso e entender, de uma vez por todas, que os resultados que temos na vida são frutos de tudo o que pensamos e sentimos. Qualquer forma de intolerância limita nosso crescimento. Existe um problema que precisa ser enfrentado por quem quer progredir de forma crescente e ilimitada: as crenças religiosas embutidas em sua mente. As crenças religiosas são poderosíssimas e, por isso mesmo, estão por trás da maioria das crenças limitantes de um ser humano. Será que você já se questionou tudo o que lhe ensinaram a esse respeito? Será que você já percebeu que seguir deuses está lhe causando tremendos problemas na sua vida? Será que você já questionou que tipo de Deus é esse? Já pensou que o sentimento de amor que emana do todo não compactua com nenhuma discriminação, tabu, preconceito, tortura e guerra feito em seu nome? Qual é a dificuldade em se questionar isso? No Ocidente, a história nos diz que o crescimento do ser humano precisa ser através do sofrimento, do castigo e da dor. Por que haveria o homem de sofrer eternamente se tudo é um campo eletromagnético? O que você emana volta para você. Se mandar positivo, voltará positivo. Se fizer o bem, é isso que receberá. A evolução espiritual ocorre através de um campo eletromagnético. Então, qual é a dificuldade? Porque não troca a crença. Um cliente me disse: as mulheres não prestam. Tem a mulher santa e tem as prostitutas. O sujeito casa com a santa, que será a mãe dos seus filhos. O casamento não dá certo. Por quê? Porque ele tratou aquela mulher como santa. Na santa ele não toca. Ele vai à rua e pega uma prostituta para isso. É assim nessa sociedade no mundo inteiro. Este é um tabu total e a fonte dos fracassos nos casamentos. E de onde se tirou essa crença de que tem a santa e tem a prostituta? Quando conseguiram fazer uma dicotomia dessas? Foi há 5.000 anos atrás, quando inventaram o domínio masculino. Mas existe o outro lado da moeda. Nenhum homem presta. É a mesma história. Nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, entenderam? Claro que o relacionamento afetivo não dá certo com ninguém se quiser e se continuar pensando dessa maneira. Como é que algum relacionamento vingará se você parte do pressuposto de que ninguém presta? Agora, você acredita ou não? Essa é a questão. Eu continuo acreditando que as mulheres não prestam. Bom, então fique sozinho. Jamais dará certo. Jamais. Vivemos num universo regido por leis físicas, força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo e gravidade. Delas vêm todas outras leis. Pensou, criou. Se ninguém presta, qual é a realidade que você terá no seu universo particular? Atrairá alguém que confirme suas profecias. Você colapsa a função de onda para você, criando sua própria realidade. Outra pessoa cria a realidade dela conforme suas crenças. Os resultados podem ser bem distintos, mesmo se viverem no mesmo lugar sob a mesma conjuntura socioeconômica. Um pode ser feliz e próspero e o outro não, porque cada um colapsa a onda do jeito que quer. Um está cheio de tabus, de preconceito, de zona de conforto, de paradigma, de autossabotagem e o outro não. Por isso não dá certo na vida de muita gente, mas tudo em função de crenças, não de sorte ou azar. Qual a dificuldade de se jogar uma crença fora? Teremos que lhe dar provas que há mulheres que prestam? Como é que vamos provar para uma pessoa que diz que nenhuma mulher presta se ela acredita nisso e cria o mesmo na sua realidade? Como vamos fazer? Eu vou trazer muitas mulheres maravilhosas na frente dele. Sabe o que ele vai enxergar? Não presta, não presta, não presta, não presta, nenhuma presta. Quando os físicos materialistas fazem os experimentos que provariam como é a realidade última e que causariam a troca do paradigma terrestre imediata com o aval da física, sabe o que acontece? O experimento dá errado, é conflitante ou não consegue ser produzido adequadamente. Não podemos esquecer que cada um cria a própria realidade, incluindo os físicos.
O observador colapsa a função de onda. Então, um físico descrente fala: esse negócio não vai funcionar. E adivinha? Não funciona mesmo. Isto não é ciência. Quando alguém fala: esse negócio vai dar errado, é o que acontece mesmo. Nós vamos abrir uma loja, mas acho que vamos à falência, porque pode ser que não entre nenhum cliente aqui. O que acontecerá com ela é que não entrará nenhum cliente. Não tem como entrar, é contra as leis do universo. A isso se chama profecia autorrealizada em psicologia. Por que você colapsa sua realidade? Mas qual é a física que está por detrás disso? Você colapsa a função de onda. Você pensou, sentiu e falou: eu não vou ter cliente, então não vai ter cliente. Vou ficar milionário com essa loja. Vai ficar milionário. É uma escolha pessoal. Então, como podemos provar para uma pessoa que já pôs uma crença na cabeça de que a coisa não é bem do jeito que ela pensa? Sendo assim, terá que descobrir pelo método de tentativa e erro. Quando você começa a receber a transferência de informações da ressonância harmônica, a onda entra e potencializa. Você está potencializado, portanto, você cria mais depressa agora. O que demorava um pouquinho para criar, agora você cria com maior velocidade. Você cria exatamente o que tem na sua consciência. Você criou tudo isso porque tem algumas crenças que devem ser investigadas. Alguns têm a inteligência e a humildade suficientes para perceber que são eles que estão criando o problema hoje e sempre. Quando assumem a responsabilidade por suas criações, o próximo passo é mudar os seus pensamentos. Assim que isso acontece de forma consistente, a loja enche de clientes, ganha dinheiro e acaba por aprender outras coisas mais. Eu pensava equivocadamente, mudei o pensamento e agora dará tudo certo. Já dá certo. Sim, porque o universo tem leis. É só seguir a regra que funciona. Então o processo é lento e árduo porque ele vai querer errar e errar. No caso de uma loja, envolve dinheiro, que é algo mensurável. Mas e nos relacionamentos? Nos relacionamentos é complicadíssimo. Quando aquele homem do exemplo anterior fará uma tentativa de ter um relacionamento para testar, dar uma chance, ver se tem alguma mulher que preste no mundo, quando que ele vai fazer? Mas tem que ser honesto, tem que descer a crença, porque se continuar pensando daquela maneira, nada mudará. Atendi uma cliente que se coçava da cabeça aos pés cronicamente. Para dormir, precisava enfaixar as mãos. Mesmo dormindo, ela se desamarrava e começava a se coçar toda. Fez todo tipo de tratamento em todos os lugares sem encontrar solução alguma. Após o terceiro atendimento, a coceira desapareceu, acabou. Não tem mais coceira. Qual é o milagre? Nenhum. Ela apenas mudou de crença. Uma única crença. Como eu não tenho tempo para perder, fui direto ao problema, mesmo correndo o risco dela desaparecer. Quando se atinge a crença fundamental de uma pessoa, pode ser que ela prefira ficar com a doença a querer enxergar o problema e mudar a crença. Mas eu tenho de proporcionar resultado logo. Preciso tocar no ponto exato e a pessoa decide o que ela quer fazer ou não. Se ela prefere ficar sadia e feliz ou prefere ficar com a crença e a doença. Resolvemos os problemas rapidamente, apenas substituindo as crenças erradas. Trocando a crença, acaba o problema instantaneamente. O colapso da função de onda acontece o tempo inteiro durante uma vida. Alguns pensam que só estão tendo problemas hoje em decorrência dos pensamentos negativos do passado. Não é só isso. Eles estão mantendo o problema vivo, já que continuam criando agora, neste exato instante. Nunca para de criar. Estão sustentando o problema o tempo inteiro. No momento que mudarem a crença, todo aquele castelo de cartas que criaram ruirá e as coisas começam a melhorar rapidamente, seja dinheiro, relacionamento, profissão, saúde, tudo. Só depende de mudar a crença. Resumindo,
Para mudar os resultados indesejados de uma pessoa ou de uma coletividade, o caminho não é ficar alternando política cambial, política monetária, plumas e paetês de economia, de sociologia, essa política terrestre. Isso é lixo. É só para manutenção, só para doutrinação, manipulação e controle das massas. É necessário ir ao cerne do problema. Qual é a crença fundamental que criou tudo isto? Alterando a crença, acaba o problema. Como todos nós colapsamos a função de onda, basta contar uma historinha para você aos 2 anos de idade e pronto. Como acha que vai progredir na vida, se está gravado em você que o sofrimento é uma coisa boa? Que será através do sofrimento que chegará ao paraíso, um lugar onde não se faz nada. Um lugar de descanso eterno? Isso é falado todo santo dia. Essa crença é martelada sem parar. Perceba o que acontece com uma sociedade que ouve desde o berço esta afirmação. O trabalho é um castigo, tem de sofrer bastante, você precisa morrer para ir para o descanso eterno. E a culpa é ainda da mulher, porque é a mulher que colocou o mal no mundo. Melhor seria ser ignorante, porque como ignorante você passeava no jardim, não fazia nada, não precisava trabalhar, tinha tudo de graça, certo? Você comeu, teve conhecimento e o conhecimento trouxe a desgraça do sofrimento, de ter de trabalhar duro. Como é que alguém pode querer conhecimento? Vocês acham que abaixo dessa crença não está essa dificuldade de entender mecânica quântica? De entender o experimento da dupla fenda? É óbvio que está, porque o conhecimento traz sofrimento. O chefe disse, agora você vai trabalhar, vai suar sangue para comer o pão. Tudo porque comeu a árvore do conhecimento. Enquanto você era um ignorante, era feliz e agora vai sofrer. Como é possível querer que as pessoas trabalhem? Fez-se uma pesquisa sobre funcionários e constatou-se que 80% deles não têm comprometimento nenhum com as empresas nas quais trabalham. Outra pesquisa revelou que 79% das pessoas roubariam se tivessem essa oportunidade. Essa é a cultura. Por que precisa roubar? Para escapar do sofrimento, para escapar do trabalho. Roubar não traz consequências? Se não explicarmos para essas pessoas que existe o vácuo quântico e que existe o eletromagnetismo, que tudo que se manda volta, inevitavelmente essa situação jamais mudará. Se você roubar, terá problemas. Quanto tempo ainda levará para que essas leis físicas sejam explicadas abertamente? A doutrinação é tamanha que não se consegue entender a mecânica quântica. De quanto tempo precisam para entender algo que uma criança de 9 anos consegue em 1 ou 2 minutos? Qual que é a dificuldade? Na Idade Média, poderia haver alguma dificuldade, mas depois do surgimento do celular, rádio, televisão, GPS, ainda não acreditar que existe onda? Pelo amor de Deus! Então vamos apelar para a repetição. Se não vai pelo amor, vai ter de ser pela repetição. Vamos bater na mesma tecla, insistentemente até que entendam. O problema não é baixar uma tecnologia ultra sofisticada neste planeta, como a transferência de informação que vai resolver o problema, porque já temos tecnologias ultra sofisticadas. Já se conhece a energia do ponto zero, mas vem sendo usada? Não. Todo o desenvolvimento foi feito. A energia é livre, mas não é usada. Temos que queimar petróleo, queimar carvão, usar energia nuclear do jeito que está sendo feito. Está lá, já tem a energia livre pronta. Por que não é usada? Porque vai contra os interesses econômicos do sistema dominante. Simples assim. Podemos usar tudo isso com novas informações. Feita esta limpeza, uma nova via de oportunidades contínuas será aberta para nós. Página 397, somatização. A teoria das estruturas dissipativas, Pigottini, explica o que acontece com a consciência. Quanto maior a quantidade de informação, maior o nível de complexidade. Chega um determinado ponto em que ou se dá o salto de consciência ou ela decai. E o que ocorre quando se opta por não saltar?
A nível coletivo, as consequências de se permanecer vivendo no antigo paradigma newtoniano-cartesiano são visíveis para quem quiser ver nas ruas e nos noticiários. Misérias, guerras, fome, explorações, genocídios, violência, destruição da natureza. A nível individual, podemos acrescentar mais um grave efeito dessa visão de mundo: as doenças. Sejam elas físicas ou mentais, as doenças são causadas pelo desequilíbrio energético do organismo que, com o passar do tempo, vai se consolidando no corpo físico, que deixa de funcionar adequadamente. Sentimentos negativos persistentes como raiva, preocupação, medo, ansiedade, tristeza ou inveja causam a agregação de antimatéria, desencadeando todo tipo de patologias. Chamamos a isso de somatização. A antimatéria, que alguns conhecem como miasmas, quando agregada à matéria constituinte do corpo, ocasiona o rompimento do invólucro energético que dá origem ao corpo físico, corpo energético. A matéria é um aspecto da energia, portanto, quando se rompe a integridade do campo energético e perispiritual, o indivíduo passa a ter problemas de saúde. Na verdade, a matéria é luz congelada, que vibra em velocidade menor. Tratando a onda, a matéria se organiza em função dela. Quando a humanidade entender o que foi dito acima, desaparecerá a problemática da doença. Mas isso está longe de acontecer ainda. É nesse ponto que temos de chegar, em que já não mais se cria a somatização. Então, não precisaremos curar nada. Não haveria nem os acidentes, porque, na verdade, acidentes não existem. São causados apenas pela grande concentração de energia negativa. Por acaso vocês acham que tsunami é acidente? Errado. Naquele local, há uma grande quantidade maciça de energia negativa concentrada, porque tudo está em desarmonia, levando ao deslocamento das placas tectônicas. Se tudo estivesse em harmonia, o abalo não aconteceria. Por essa razão, e por tudo mais o que foi exposto aqui até agora, frisamos a importância e a urgência de todos conhecerem a mecânica quântica. Quando o funcionamento do universo for entendido, poderemos evitar as consequências nefastas das somatizações, tanto a nível individual quanto coletivo. Parte 6. Sendo um revolucionário quântico. A natureza da realidade. Introdução. Para experienciar uma vida plena de realizações, felicidade e crescimento, é preciso que se investigue a fundo o significado das coisas. Em outras palavras, é crucial que se entenda a estrutura e o funcionamento do universo. Para tal, é preciso saber o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Perguntas óbvias que qualquer pessoa curiosa faz ou deveria fazer. Desde os primórdios das civilizações, essas perguntas foram feitas e respondidas de um jeito ou de outro, conforme Joseph Campbell documentou na magnífica obra As Máscaras de Deus. Porém, aquilo que satisfazia a mente das pessoas de milênios atrás não pode mais satisfazer a nossa, e é premente que resolvamos isso, já que os problemas não esperarão indefinitivamente pela solução deste enigma. Explicações metafóricas, historinhas, são suficientes para crianças de 3 anos que ainda estão em desenvolvimento do seu intelecto e sua mente. Os adultos precisam de uma explicação racional que satisfaça aos requisitos do método científico, que consiste em se elaborar uma teoria, testá-la, refiná-la, até que seja necessário elaborar uma nova teoria que explique de forma melhor a natureza e assim por diante, ad infinitum. Com o que já sabemos, hoje é possível resolver todos os problemas deste planeta. Quando se domina a tecnologia para construir uma bomba de hidrogênio, chega a hora da verdade para uma civilização, pois ela já sabe apertar o botão da luz, mas ainda não sabe o que significa luz. Por esta razão, é urgente que a humanidade dê um passo à frente e entenda o que significa o átomo. É preciso investigar o real significado deste tijolo fundamental da matéria, de que ele é feito, como funciona e de onde surge.
O botão já existe e pode destruir a civilização caso as pessoas que têm acesso a ele não expandam suas consciências. Isto vale para todo o resto das atividades humanas, a economia, a saúde, a educação, os relacionamentos, a política, todas embasadas na visão mecanicista e reducionista da realidade, que se baseia na falsa premissa de separação. Tudo que existe é partícula e onda ao mesmo tempo. Já pensaram como vocês falam ao telefone celular? Como a informação sai do seu aparelho num carro a 80 km por hora e vai até o destinatário também num carro em movimento e a ligação não cai? Ninguém pensa nisso. Televisão, rádio, bilhete único do metrô, GPS, internet sem fio, passe livre no pedágio, luz. Pegam a caixinha, apertam um botão e pronto. Essa abordagem de somente apertar o botão é típica de quem está dentro da Matrix e não quer sair. Para a maioria das pessoas, é suficiente saber apertar o botão do seu celular ou da TV, para se considerarem seres humanos operacionais, aptos a viver em sociedade. Esta visão leva, inevitavelmente, a problemas graves que surgirão mais cedo ou mais tarde na vida de todas elas. Como não sabem em que tipo de mundo vivem, não têm a menor ideia de como modificá-lo e quais as consequências de não fazê-lo. O fundamento. De que é feito o átomo? Hoje já temos conhecimento suficiente para manipulá-lo de forma a construir toda a eletrônica que permeia a nossa civilização. 90% da nossa sociedade está baseada nos princípios da mecânica quântica. Portanto, todos os equipamentos eletrônicos que são corriqueiramente utilizados até pelas crianças funcionam pelo que se entendeu realmente como o mundo quântico funciona. Pelo menos em parte, a parte que aperta o botão. O significado profundo e metafísico continua fora da consciência da maioria. Os experimentos de laboratório mostram fartamente que tudo no universo caracteriza-se por uma dualidade partícula-onda e que podemos trabalhar com o aspecto partícula ou com o aspecto onda. No momento, utiliza-se praticamente apenas o lado partícula em tudo que se faz e pensa no planeta. O lado onda só funciona nos botões, que apertamos usando a tecnologia. A grande maioria desconhece que está usando o lado onda o tempo todo em sua vida. Aprofundando na organização do átomo, chegamos aos prótons, quarks, bóson de Higgs ou supercorda. Dependendo da teoria que se leva em conta para explicar o que acontece quando, pela primeira vez, surge algo que se pode tratar como massa, vindo de uma onda e, finalmente, o vácuo quântico, de onde emerge tudo que se convencionou chamar matéria ou massa. Sem esquecer que essa massa é partícula e onda ao mesmo tempo. Existe apenas uma única onda, que é o vácuo quântico. Essa onda se torna massa, ou melhor, se comporta desta maneira quando reduz sua frequência para que nossa percepção possa interagir com ela. Desta forma, tudo que existe surge de um oceano de energia potencial que, ao se particularizar, individualiza-se para experienciar seu potencial infinito. É por isso que se diz que existem infinitas possibilidades na mecânica quântica. Tudo existe nesta única onda, que é a fonte de tudo que há. Todas as informações estão nela, passado, presente, futuro, dimensões paralelas, universos paralelos, multiversos, tudo enfim. Com os conhecimentos de física que temos na atualidade, pode-se deduzir tudo isso que acabamos de afirmar, o que já seria suficiente para resolver todos os problemas da humanidade. Mas, infelizmente, ainda estamos na fase de apertar os botões. Por esse motivo, surgiu a ressonância harmônica nesta fase específica da história humana. Com ela, podemos acessar todo o infinito reservatório de informações e conhecimentos, provando e comprovando todas as teorias que temos ou venhamos a ter. É preciso esclarecer que informação é um conceito amplo. Tudo tem uma informação implícita em si mesmo. Podemos saber a verdade e avançar eons em pouquíssimos anos, quando sua existência for aceita. Para isso é preciso apenas um salto quântico de consciência. Por que temos de viver no método de elaborar a teoria, testá-la e assim por diante? O salto maior acontecerá quando o conhecimento vier pela intuição, isto é, pelo acesso a toda e qualquer informação, não por privilegiados, mas por todos os humanos. No mundo, a intuição validará qualquer informação.
As evidências falam por si mesmas. Todas as descobertas da ciência são suficientes para nos mostrar que a realidade é assim. Existem inúmeros experimentos mostrando isso, em diferentes disciplinas científicas. Não há falta de provas, o que existe é uma atitude de não aceito que é assim o universo. A negação da realidade, algo totalmente irracional. E o que é irracional leva ao desastre inevitavelmente. Felizmente, isso não acontecerá porque a consciência de que a realidade é assim se imporá de qualquer forma mais dias menos dias. A única onda é pura consciência. Caso contrário, não teríamos consciência também, uma vez que todos nós somos originados dela. Todos nós estamos dentro dela. Todos somos ela própria. Nada está fora dela. Só existe esta onda em última instância. Sendo assim, é possível entrar em fase com ela em amplitude, frequência e comprimento de onda fisicamente falando. Dessa forma, a informação é transferida, o que é só uma maneira de falar porque já somos a informação. Só não sabemos disso e, portanto, não conseguimos acessá-la. Toda a felicidade estará ao nosso alcance a qualquer momento, assim que decidamos dar um salto quântico de consciência, aceitando a existência da única onda e agindo em conformidade com esta verdade. Isto porque não basta saber, é preciso ser esta verdade. A ressonância harmônica veio para facilitar esse salto de consciência. O tecido da realidade. Nossa realidade física é composta por um determinado tecido do espaço-tempo. Este tecido tem um tamanho de 10-33 m, que é o menor espaço possível, denominado espaço de Planck. Neste nível ínfimo da realidade, existem pequenos nós formados por dodecaedros, figura geométrica com 12 lados, formando este tecido chamado espaço-tempo, do qual todos nós somos feitos. Tudo que existe no universo é feito com este tecido do espaço-tempo do dodecaedro. Como tudo que existe, o dodecaedro também é onda, partícula e vibra muito rapidamente. E ele vibra em uma determinada frequência, de acordo com cada uma das 12 faces que possui. Cada face vibra numa frequência específica. Outras dimensões. Atentem para o que disse Steven Weinberg, Prêmio Nobel de Física de 1979. Há um número infinito de realidades paralelas que coexistem conosco no mesmo quarto. Existem centenas de ondas de rádio penetrando onde você está. Se ligar o rádio, só poderá ouvir uma frequência por vez. Cada estação tem uma frequência diferente, uma energia diferente. No universo, estamos ligados a uma frequência de uma determinada realidade física. Como entender a existência de outras dimensões ou outros tecidos do espaço-tempo? É simples. Trocando-se a frequência de onda, muda-se uma face do dodecaedro no tecido espaço-tempo e acessa outro espaço-tempo paralelo. É semelhante ao que fazemos para sintonizar diferentes estações de rádio. Não há necessidade de pegar o rádio e mudá-lo de lugar para mudar de estação, porque todas as ondas estão no mesmo lugar do espaço. Basta girar o dial ou tatear no digital para trocar de estação. A única coisa que muda é a frequência que está sendo transmitida. No entanto, o rádio permanece totalmente parado. Quando entendemos isso, fica mais fácil de aceitar a diversidade de realidades que temos no universo. Nossa realidade física é uma dimensão que está dentro de determinados parâmetros ou constantes físicas. Existem infinitas dimensões além da nossa, cada uma com sua frequência específica, com parâmetros diferentes ou constantes cósmicas diferentes. Essas outras dimensões são habitadas por seres inteligentes e conscientes como nós.
Cada dimensão é habitada por seres em determinados estágios de evolução. No mesmo local, existem várias realidades paralelas acontecendo simultaneamente com os habitantes, flora, fauna, geografia próprios. Qual a dificuldade de se imaginar que na próxima dimensão, que vibra numa oitava acima, existem pessoas iguais a nós, animais, vegetais, etc. Porque só se pode haver vida nessa dimensão. É possível viajar entre as várias dimensões. A consciência é a mesma em todas, pois a consciência permeia todas as realidades e é a realidade última do universo. A consciência nunca desaparece, troca-se apenas de dimensão. Nós já estamos vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo. É apenas uma questão de capacidade de percepção. Nós já estamos vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo. É apenas uma questão de capacidade de percepção. Viajar através dessas dimensões é uma questão de habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida com o tempo. E o tempo também é um contínuo que nós, humanos, dividimos em passado, presente e futuro. Só que isso é puramente uma construção mental nossa. Na verdade, é um contínuo. Todas as ondas estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Com o tecido do espaço-tempo é a mesma coisa. Ele é uma onda. Ao trocar a frequência, entramos em outra dimensão. Nessa consciência pode plasmar um corpo que pode viajar através das dimensões. Da mesma forma que nós podemos ir lá, eles também podem vir aqui. É uma via de mão dupla. É uma questão de conhecimento e capacidade. Em mecânica quântica, se diz que se não há um impedimento para algo existir, então ele existe. Traduzindo, as infinitas possibilidades são reais, portanto, a vida pode tomar infinitas formas de acordo com o meio em que surge. Existe vida por todo o universo e seus habitantes contatam conosco principalmente através da consciência. A melhor maneira de se obter informações sobre a realidade do universo é conversando com alguém que está do outro lado. Não existe maneira mais eficiente do que esta. Um dia, no futuro, não haverá mais o véu que encobre nossa percepção. Então, todas as pessoas terão acesso às outras dimensões, se não, pelo menos, a próxima. Neste tempo, todas poderão ver seres de outras dimensões, saber o que se passa por lá, conversar com seus antepassados. Para chegar nesse ponto, todas as pessoas do planeta terão que ter evoluído. Todas as pessoas precisam estar vibrando numa frequência tão alta que não haja diferença de dimensão ou brana, teoria das cordas, e que possam trafegar de um lado para o outro. Quando se usa a visão remota, fica comprovado que tudo é um contínuo. Viaja-se pelo tempo sem barreira de passado, presente e futuro. Desta forma, pode-se viver em várias realidades ao mesmo tempo. É o que se chama de desdobramento. Todos os fenômenos psíquicos, PES, como clarividência, clareaudiência, psicometria, telepatia, transferência de informação, desmaterialização, materialização, incorporação, possessão, viagem astral, bilocação, portais, etc., são explicados pela mecânica quântica. Portais interdimensionais. Para termos acesso a essa dimensão superior ou inferior à nossa, basta pegarmos um pedacinho do tecido da nossa realidade e trocarmos sua frequência. Pode ser numa parede, por exemplo. Estabelecemos um raio de 2 ou 3 metros e com uma máquina emitimos uma onda que atinge a parede. A parede absorve a onda emitida pelo transmissor, da mesma maneira que vocês absorvem a onda que sai da ressonância harmônica. Assim que a parede absorve a onda, ela entra em fase com ela. Gira-se um díel e muda-se a frequência deste pedacinho de parede. O que aconteceu? Abrimos um portal. O nome não importa, qualquer nome serve. Abrimos um portal para outra dimensão da realidade. Pode-se abrir o portal para qualquer dimensão da realidade, já que cada um tem frequência e tecido espaço-tempo específicos. Portanto, tudo está no mesmo lugar. Numa mesma sala, é só mudar a frequência de um pedaço dela. Não precisa ser na parede, pode ser no ar também. Abre um portal, viaja quando quiser e volta. Tudo isso pode ser feito com equipamentos. Todavia, é muito mais fácil fazer isso sem aparelhos. Não é necessário nenhuma aparelhagem especial.
Se você deseja atravessar um portal interdimensional, basta ajustar sua frequência com frequência da dimensão desejada, para que o portal se abra. Você vai e passa para o outro lado. E como você muda a sua frequência? Mudando seus pensamentos e sentimentos. Metafísica. A metafísica é uma das disciplinas fundamentais da filosofia que se ocupa de questões tais como: há um sentido último para a existência do universo? A organização do universo é necessariamente essa com que deparamos, ou seriam possíveis outros universos? Existe um Deus? Se existe, como podemos conhecê-lo? Existe algo como um espírito? Há uma diferença fundamental entre mente e matéria. Os seres humanos são dotados de almas imortais, são dotados de livre-arbítrio. O que diferencia a metafísica das outras ciências é que a metafísica considera o inteiro do ser, enquanto as demais estudam partes apenas específicas do ser. Metafísica é um nome que damos. Na verdade, poderíamos chamá-la de ocultismo. Mas por que esse conhecimento estaria oculto? Oculto de quem? Só se for das escolas, das universidades, porque existem muitos ocultistas trabalhando de porta aberta o tempo todo, prestando serviço em qualquer parte do mundo. São os feiticeiros de plantão, que prometem aos clientes amarração e outros serviços, com 100% de garantia. O feiticeiro é como um físico. Só que não foi para a universidade. Aprendeu empiricamente a manipular as forças por tentativa e erro ou por transmissão oral feita de geração a geração. Da mesma forma, nós usamos um celular de forma empírica. Quantas pessoas realmente entendem por que o celular funciona? Que há uma onda por detrás de seu funcionamento. Quantos se formaram em física para usar um celular? É a mesma coisa. Não devíamos zombar do feiticeiro se nós estamos na mesma situação, usando empiricamente aparelhos tecnológicos e vivendo sem interesse algum em conhecer os fundamentos da realidade. Qual o grau de certeza que você tinha quando comprou um aparelho de celular pela primeira vez, apertou o botãozinho e falou com alguém do outro lado? Qual a certeza de que funcionaria? Nós criamos a nossa realidade quando colapsamos a função de onda de Schrödinger com os nossos pensamentos. Isso significa que o observador afeta tudo o que acontece, segundo a mecânica quântica. Então, quando você compra o celular e acha que ele vai funcionar, ele funciona. Impressionante, o celular funcionou. Mas foi você quem criou a realidade dele funcionar. Experimente fazer o inverso. Vá a uma loja totalmente convencido de que o celular não funcionará, mas precisa ter 100% de certeza mental e emocional. Veja o que vai acontecer. Não funcionará. Isto é mecânica quântica aplicada à realidade cotidiana. Todo mundo faz isso o tempo todo. Quando espera uma coisa, deseja algo e aquilo algo de bom e de mal acontece. Mas quando a fazer o mal, a pessoa põe uma barreira e nega ter feito. Diz que foi inconsciente, consciente, subconsciente. É apenas uma divisão didática. Na verdade, só existe um ser. O seu cérebro tem que cuidar de 6 trilhões de informações que chegam ao mesmo tempo até você. Por isso precisa de um subconsciente que cuida de tudo isso, enquanto você pode pensar em meia dúzia de coisas. Assim, a respiração, os batimentos cardíacos e outras funções vitais são mantidos pelo Sistema Nervoso Autônomo, SNA, mas nada disso está separado, está tudo junto. Então, quando pensamos em algo negativo e aquilo acontece, fomos nós que criamos aquela realidade. Evidentemente, esta é uma pílula difícil de engolir. Como que eu vou aceitar que eu crio a minha própria realidade? Se eu crio todas as doenças, falências, desastres e separações, então eu não posso mais dizer que eu sou vítima. Terei que assumir minha responsabilidade em tudo que me acontece. Pensando assim, fica difícil aceitar mesmo. Mudar o paradigma para que a pessoa aceite mecânica quântica implica em entender tudo
o que foi colocado até agora. Você cria a sua própria realidade. Isto não é filosofia, é o colapso da função de onda do Schrödinger. Novo tema: vida após a morte. A energia nunca desaparece, apenas se transforma. Interessante que na física esta verdade é aceita sem problema algum. Então, para onde vai a energia e a informação da mente de uma pessoa que tem suas funções vitais cessadas? Desaparece? O que acontece com sua consciência, sua energia e sua informação? Tudo no universo é partícula e onda ao mesmo tempo, não só o elétron dos experimentos físicos. Todos nós somos formados de átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Por acaso, um ser humano seria feito de alguma substância diferente dos 118 elementos químicos já descobertos neste planeta? As células humanas são feitas de material especial ou são unidade de carbono? Portanto, do mesmo modo que a energia de qualquer coisa não desaparece nunca, apenas se transforma, a energia e a informação de uma pessoa que teve morte física também permanece de outra forma. Por isso é bom esquecer aquela história de que morreu, agora vai descansar. Podemos nos omitir nessa encarnação, optar por não enxergar como tudo funciona, atrasar nossa evolução, mas depois da passagem para outra dimensão, o problema continua. Após a morte física, você segue vivendo em outra dimensão. Se tudo correr bem, recuperará seu estado de consciência em um hospital no astral. Depois de algum tempo e se recuperando, vão lhe indagar o que você deseja fazer por lá. A próxima dimensão é praticamente igual a essa aqui, porque o nível vibracional é muito semelhante. Lá tem escola, trabalho, pesquisa. Então, você ficará assim por quanto mais tempo? Mais 100, 200, 500, 1000 anos sem evoluir? Chega uma hora em que fica meio desagradável ficar andando de freio puxado. Então você encarna novamente, compulsoriamente ou não, baixa aqui de novo e mais uma encarnação sem progredir, se continua se recusando a se submeter à individuação. Deste lado tem a desculpa de não conseguir ver ou sentir o lado espiritual, mas na outra dimensão podia ver tudo isso, mas racionalizou e não fez nada também. Ficará assim por quanto tempo mais? Procrastinação eterna? Não é assim que funciona o universo. É bom lembrar o que fala a teoria do caos. Se a pessoa cai na zona de conforto e se recusa a crescer, vai acabar entrando numa fila enorme para poder encarnar. Porque é um privilégio poder estar aqui encarnado. A fila é gigantesca. Deve haver cerca de uns 30 bilhões de espíritos do lado de lá, esperando voltar para a terceira dimensão. Como há muita concorrência, pois somos no momento apenas 7 bilhões de encarnados, seu currículo será analisado. Se não faz nada, vida após vida, em locais com melhores condições, vai ser mandado para lugares do planeta com maiores dificuldades. Essa é a realidade do processo reencarnatório que as pessoas não enxergam. Quem tem mérito pode escolher o que vai fazer na próxima vida. Quem não tem, vai voltar compulsoriamente em situações compatíveis eletromagneticamente com seu histórico. Culpa e omissão. As pessoas pensam que tudo acaba com a morte ou que vão para o descanso eterno. Nada acaba com a morte, nem existe descanso eterno. O problema continua igual ao que estava quando a pessoa morre. É um contínuo espaço temporal. A maioria absoluta da humanidade não aceita isso, não quer enxergar, não quer sair da zona de conforto. É melhor olhar para o outro lado. É problema dos outros, é problema dos africanos, dos nordestinos, dos asiáticos, etc. A violência contra as mulheres e as crianças neste planeta é indizível, é horripilante. E acontece todos os dias, minuto a minuto. Neste mesmo minuto, o que estou escrevendo, mais de 4 crianças foram brutalizadas de uma maneira pavorosa. E existem outras crianças sendo torturadas agora. A cada minuto, mais 4 crianças. São 6.000 por dia. E isto só de um tipo de tortura. Este trauma dura pela eternidade se não for curado depois que forem para o lado espiritual. E lá continua sofrendo, enlouquecidas e querendo morrer.
Mas não podem morrer porque a morte não existe. Quando descobrem isso, ficam mais dementes ainda por desespero. Uma tortura sem fim, insuportável. Só o amor divino pode aliviar o sofrimento delas, e mesmo isso leva tempo, tal o dano causado nos seus corpos e psiquismo. Um trauma emocional só pode ser curado no corpo emocional. Um trauma físico só pode ser curado no corpo físico. Por isso, terapias que só atuam no mental não resolvem. Violências como colocar ácido no útero da mulher continuam na próxima encarnação como câncer. E a medicina não tem a menor ideia da causa daquele câncer. Esse tipo de atitude não continuará. Enquanto houver um único ser humano que não se importe com o sofrimento dos seus irmãos, o parafuso será apertado sem parar. Os problemas aumentarão sem parar. Problemas nas famílias, nos negócios, nos empregos, na saúde, nos relacionamentos, etc. Em todas as áreas, os problemas sairão do armário do inconsciente humano. Lembrem-se de que existe uma hierarquia no universo. O livre-arbítrio humano é relativo. Vai até onde se começa a prejudicar o outro. A violência coletiva terá de ser extirpada coletivamente. Depende dos humanos a cura ser menos dolorosa. Capítulo Suicídio. Esse ato extremo de desespero, a vida reflete o domínio total do ego sobre a centelha divina. Quando uma pessoa chega ao ponto de interromper uma encarnação, seja por qual motivo for, é porque recusa totalmente a vida que lhe foi dada por Deus. Isto vale para o suicídio lento também. O que acontece quando se deixa de cuidar do veículo físico que recebeu para experienciar tudo o que necessita ou gostaria nessa dimensão, causando sua destruição precocemente. Portanto, o abuso de álcool, velocidade, drogas, medicamentos, alimentos e sexo de risco, ao abreviar a encarnação, também caracteriza desprezo à vida, ou seja, suicídio. Trata-se de uma atitude com graves repercussões para a consciência de um indivíduo, já que cometeu uma agressão contra o todo. O que acontece com uma pessoa que faz isso? Ela tinha vida e a recusou. Então agora ela vai para a não-vida. Tudo no universo tem um endereço. Para os suicidas existe um lugar chamado Vale dos Suicidas, mas adianto que esse lugar não foi criado por Deus, e sim pelas criaturas que estão lá e que magnetizaram negativamente o lugar através dos seus atos suicidas. O todo tem um único sentimento, o amor. Se não fosse assim, estaríamos em apuros. Se o Todo-Poderoso tivesse, como falam por aí, a tal da dualidade, ele é bom e mau, imaginem quão desagradável seria para nós vê-lo criando sob o impulso da raiva. Capítulo O Controle. Vejam o estado da humanidade atual. Observem o que acontece na economia, na política, na educação e na saúde. Quantos dos 7 bilhões têm uma vida que vale a pena para ser vivida? A maioria vegeta em silencioso desespero, na culpa e na vitimização por conta de toda a lavagem cerebral que recebem quando crianças. Miséria, crimes, insegurança, pobreza, doenças e ignorância. Essa é a realidade diária da humanidade. Uma minoria tem boas condições de habitação, saúde, trabalho e educação. Se nós pensarmos que a mente cria a realidade, o que essas pessoas estão fazendo com as próprias mentes? Criando toda essa desgraça monumental. Como que todas essas pessoas, tendo a centelha divina dentro de si, vivem deste jeito? Como esta informação não chega aos que precisam dela? Imagine um ser de luz. Sua vibração é tão alta que é pura luz, porque dentro dele só há amor. Bom, esse é um conceito que os humanos estão muito longe de entender, quanto mais de sentir. Todo ser de luz que encarna é morto o mais rápido possível. Toda pessoa que quer melhorar as condições dos demais é perseguido de um jeito ou de outro, ou impedido de trabalhar e divulgar sua mensagem. Onde um ser de luz pode divulgar sua mensagem neste planeta?
Enquanto isso, a humanidade chafurda na lama. E as pessoas dizem que não tem nada a ver com o problema dos outros. Só que esses problemas se voltarão contra elas mesmas. A zona de conforto de não fazer nada para melhorar este mundo cria essa insegurança total em que se vive atrás das grades. Portanto, a sociedade está colhendo a zona de conforto em que vive. A escolha da humanidade é sempre pelo dinheiro. Interessante. Como a humanidade escolhe o dinheiro e está sempre com problemas financeiros ou econômicos? Curioso, não? Na verdade, as pessoas não querem ganhar dinheiro. Elas sentem culpa quando ganham. Acham que a melhor coisa é ser pobre. Quanto mais pobre, melhor. A lavagem cerebral e o controle da mente são perfeitos. Capítulo Extraterrestres. É preciso expandir o paradigma para entender que a vida extraterrestre é uma realidade. Os extraterrestres sempre estiveram neste planeta e desde o início estiveram no controle de tudo. A forma mais poderosa de controle é aquela velada em que não conseguimos perceber o controle sobre nós. Ninguém anseia por liberdade ao se julgar livre. Depois da mudança da frequência que ocorreu em 21 de dezembro de 2012, essa realidade está sendo alterada, mas é preciso que os humanos façam sua parte. Os extraterrestres encarnados precisam ser enfrentados. Para entender de que forma eles exercem o controle, é preciso entender como são as outras dimensões e onde vivem os chefes. Imaginem a tecnologia quântica que eles já dominaram há muito tempo. Só agora os humanos aprenderam a clonar um ser. Coloque milhares de anos de tecnologia à frente e terá uma ideia do que eles conhecem em termos de manipulação de energia e DNA. Eles podem transitar entre a quarta dimensão e a nossa sem problemas. Podem aparecer da forma que quiserem e podem manipular e controlar tudo. Quem entende que tudo é uma onda, entende que eles podem assumir outras formas, moldando a sua aparência para que os humanos não percebam. Sem entender essa questão interdimensional, não dará para entender o quebra-cabeça que é a vida na Terra. Quando a pessoa entende o poder que eles têm, entende tudo o que acontece aqui. Isso só mudará quando houver uma expansão de consciência e os humanos aceitarem esse fato e entenderem mecânica quântica, porque até os humanos de hoje se recusam a entender e continuam escravos. O problema só persiste por causa da zona de conforto dos humanos. É preciso muito trabalho para resolver este problema. A maioria absoluta dos humanos não entende ou aceita que existem várias dimensões como a nossa e que os humanos chamam de lado espiritual. Essas dimensões são habitadas por seres tão inteligentes ou mais que nós. São seres com diferentes aparências, de vários formatos físicos. Há seres bons e maus, positivos e negativos. Eles sabem como entrar e sair das dimensões densas como a nossa. Com a utilização de frequências específicas, eles enviam mensagens subliminares incutindo o medo e a visão de mundo que querem na mente da população inteira deste planeta. Montaram uma realidade totalmente virtual, como no filme Matrix. Os seres humanos vivem as suas vidas numa prisão da percepção, sem se dar conta disso. Esses seres têm, no geral, muito mais conhecimento que os humanos em todas as áreas. O poder que eles têm na Terra é total. Seu poder faz com que os humanos não saibam como são na realidade. Tudo que se refere à magia, ocultismo, etc., é dominado por eles. Como dissemos, tudo o que é possível fazer para distrair a atenção dos humanos dos reais problemas, eles fazem. A maior parte dos filmes de ficção é para distrair os humanos, dando uma ideia totalmente falsa da realidade. As pessoas assistem filmes, mas não leem a respeito. Quem quiser iniciar uma pesquisa séria sobre o assunto, deve ler os 13 volumes sobre o tema, de Zecharia Sitchin. Isso é só para começar, já que existe extensa bibliografia séria sobre o tema. A questão é a seguinte: o que fazer em relação a isso? Ficar falando, comendo bolo e tomando café? Esse tipo de atitude não irá mudar
a realidade do controle que eles exercem. Enfrentar o problema exige dedicação total. Ficar falando sobre isso não adianta nada, é preciso agir. Se as pessoas entenderem mecânica quântica, entenderão a tecnologia deles. E é por isso que existe tanta oposição a que se divulgue mecânica quântica. A origem suprimida. Da mesma forma que na física evita-se falar do papel da consciência do observador nos experimentos quânticos, na arqueologia oficial evita-se toda evidência arqueológica que não corresponda à visão de mundo atual, o famoso status quo, a manutenção de tudo que existe hoje em termos de organização social. Pretende-se uma estratificação total da nossa visão de mundo, um engessamento completo de toda a descoberta científica e seu significado. Deve-se ficar apenas com sua aplicação técnica, apenas negócios. A ciência só deve evoluir se contribui para a manutenção do status quo. Qualquer descoberta ou evidência que ponha em questionamento os dogmas vigentes deve ser descartada, ignorada, ocultada ou perseguida. E seus autores serem desacreditados cientificamente. Desta forma, a maioria continuará confortavelmente com suas vidas sem mudar absolutamente nada na sociedade humana atual. Esta é a conclusão inevitável que qualquer pessoa com isenção de ânimo faça uma pesquisa sobre as origens da humanidade. Na verdade, é um milagre que a ciência tenha avançado alguma coisa neste planeta. Depois de Giordano Bruno, todos tiveram que ter muito cuidado com o que falavam ou escreviam. O problema é que pouco tempo depois passamos a ter 2 inquisições em andamento na Terra. Continuou a primeira Inquisição e surgiu a nova com os interesses dos novos detentores do conhecimento oficial. Ficamos com os 2 extremos, o melhor de 2 mundos, a Inquisição teológica e a materialista. Sobrou quase nada para os que realmente querem conhecer a verdade científica em qualquer área de atuação humana. No livro A História Secreta da Raça Humana, de Michael Creme e Richard Thompson, encontramos abundantes evidências de que o que se divulga hoje sobre a evolução da Terra está completamente errado. Este é um livro imprescindível para quem quer conhecer a verdade sobre a história dos seres conscientes na Terra. Vejamos um exemplo. As extraordinárias ruínas de Baalbek, no Líbano, a 85 quilômetros de Beirute. Foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os romanos usaram essas ruínas para construírem seu templo dedicado ao deus Júpiter. Os romanos construíram um templo em cima das ruínas mais antigas. Nessas ruínas mais antigas, existem 9 blocos de pedra, cada um com 300 toneladas. Ao lado encontram-se os famosos blocos megalíticos, conhecido como trilito, com 3 pedras pesando cada uma 800 toneladas. Ajustadas de forma tão perfeita que é quase impossível inserir algo entre as pedras. Também existe outro bloco conhecido como a Pedra do Sul, pesando 1000 toneladas. Como que essas pedras foram conduzidas por 500 metros em elevação? E o templo de Júpiter está construído num terraço muito maior. Todas essas ruínas foram convenientemente esquecidas, pois, se fossem estudadas seriamente, mudariam toda a história oficial desta civilização atual. E isso é um tabu total. Quem acompanha as pesquisas sobre a evolução já entendeu que existe uma grande questão no tempo da evolução. O salto de uma espécie para outra, símios para humanos, foi tão grande que é impossível ter acontecido naturalmente dentro do tempo que se fala. As evidências são esmagadoras por todo o planeta. Leiam sobre a arqueologia proibida. Essas evidências são ocultadas por motivos óbvios. Houve um momento, há 400 mil anos, em que os humanoides foram alterados geneticamente para se formarem um Homo sapiens. Pura manipulação genética do DNA.
Os humanos de hoje já estão patenteando genes e criando seres que nunca existiram, mesclando o DNA de uma espécie com outra. Isso com um conhecimento atual. Imaginem o que faria uma civilização muito mais avançada que a nossa. Em 400 anos de revolução industrial, chegamos onde estamos. Imaginem alguns milhares de anos à frente. Alguém tem dúvida de que os humanos também fariam a mesma coisa em outro planeta com os habitantes de lá? Já fazem isso com os próprios habitantes da Terra? Lá? Pois bem, as provas são esmagadoras, mas não interessa que se saiba a verdade. De qualquer forma, para quem quiser ver, elas estão aí. O fato é que da noite para o dia surgiu o Homo sapiens, fruto da manipulação dos seres de outro planeta. Da mesma maneira que na Terra existem pessoas amorosas e benevolentes, que trabalham para a luz, também existem pessoas que trabalham para as trevas. Isso também acontece com as raças de fora do planeta. Existem várias raças benevolentes ajudando os humanos a saírem desta enrascada. E outras raças com agendas negativas de controle, poder e manipulação. Isso está sendo alterado e saneado desde o dia 21 de dezembro de 2012. A limpeza está em andamento. Os seres negativos trabalham para manter o controle e o poder sobre os terrestres. Tudo o que fazem é manter os humanos na ignorância, na vida espiritual ou das outras dimensões. Os seres de luz trabalham exatamente pelo contrário, para dar conhecimento para os humanos para que se livrem da dominação negativa. O que os negativos mais detestam é que se explique mecânica quântica. Eles sabem que por este conhecimento a humanidade evoluirá e sairá do controle deles. E é por isso que a reação sempre é emocional quando se fala de mecânica quântica. Porque eles perderão o controle quando a maioria entender como funcionam as outras dimensões, o que há nelas, quem são os seres que as habitam, etc. Por isso que o materialismo é tão divulgado. Existe uma agenda secreta por trás de todo o materialismo. Tudo o que é possível está sendo feito para que os humanos expandam a consciência de como enxergam a realidade, até colocar à disposição uma tecnologia como a ressonância harmônica. Se a pessoa acredita que é de fora do planeta ou não, é outra questão. A questão é que funciona. O fato das pessoas se sabotarem está dentro das questões psicológicas e sociais referentes a sair do paradigma atual. É impossível não chegar à mesma conclusão que chegou Charles Alexis Clairol de Tocqueville. Depois de ter subjugado sucessivamente cada membro da sociedade, modelando-lhe o espírito segundo a sua vontade, o Estado estende então os seus braços sobre a comunidade. A vontade do homem não é destruída, mas amortecida, dobrada e guiada. Ele raramente é obrigado a agir, mas é com frequência proibido de agir. Tal poder não destrói a existência, mas a torna impassível. Não tiraniza, mas comprime, enerva, sufoca e entorpece um povo até que cada nação seja reduzida a nada mais que um rebanho de tímidos animais industriosos cujo pastor é o governo. Capítulo Sexo e Controle. Quando se separa o sexo do amor, todo tipo de consequências ruins aparecem. O sexo nos seres humanos tem de ser uma expressão de amor. Quando é separado da afetividade, causará problemas físicos, mentais e emocionais naquele que está manipulando ou fazendo sexo sem amor. A baixa autoestima é inevitável, assim como a desvalia, desmerecimento e vazio interior. O orgasmo sem afeto é para os seres que têm autoconsciência apenas um ato biológico e se o problema é descarregar essa tensão, qualquer masturbação resolve isso. Sexo como agressão, poder ou domínio criará profundas somatizações emocionais e espirituais. Quanto mais se faz isso, mais se afasta da essência interior, da fonte da própria pessoa. Essa é a visão do mais profundo nível da personalidade, onde todos os problemas ou soluções estão. Nossa sociedade está tão afastada do sentimento de amor com sexo e de sexo com amor que promove a divulgação e banalização do sexo como uma panaceia para tudo. Porém, a realidade nua e crua aparece quando se atende os clientes.
Quando todo o trauma vem à tona. Quando aparece a verdade, são problemas e mais problemas na vida da pessoa. E que nenhuma atividade sexual sem amor conseguiu resolver, só acrescentou ainda mais problemas. Vivemos numa sociedade de máquinas, de humanos separados do amor, que agem como máquinas. E nenhum ser consciente pode fazer isso sem trazer sérias consequências para si. Aquela pessoa que quer provas pode fazer essa experiência. Separar a consciência do amor e do sexo. Fazer sexo sem amor e doação, sem se importar com o sentimento do outro, ignorando as necessidades do outro e sentir o que está acontecendo com a sua autoestima e com a sua vida. E fazer muito sexo sem amor, muito. Nada de ser medíocre nem morno. E as pessoas nem imaginam a ponto de realização sexual se pode chegar quando se junta o amor à ressonância harmônica. Por que o sexo tem que ser uma expressão de amor? Porque somos autoconscientes. A única consciência permeia toda a realidade. Só existe uma única consciência. Somos individuações dela, sempre conectados. Essa consciência é puro amor. Qualquer ato contrário a isso é um ato contrário à própria essência do universo. O universo é criação e evolução. Qualquer coisa contrária a isso emite um pensamento e sentimento de destruição. A criação é ordem, a destruição é desordem. Isso em termos físicos, mentais e emocionais é grave. É o que se chama entropia psíquica. Entropia em física é o grau de desordem energética, perda de energia. Vivemos num universo negentrópico, da desordem para a ordem. É para isso que existem ordem e harmonia no universo, crescimento e evolução. O contrário seria o caos. Quais as consequências disto na vida da pessoa? O vazio interior. O sentimento de não amar e não ser amado. O mais profundo anseio do ser humano é amar e ser amado. Tudo que ele faz, em última instância, é para conseguir isso. Como está separado da fonte, em termos mentais, procura de todas as formas essa conexão. O amor promove essa união. Como se fechou para o amor, só resta o sexo. E o sexo dura minutos. No caso do lado yin da relação, a coisa é pior ainda, pois o ato vai até que o yang tenha uma ejaculação. Aí acabou. As necessidades yin precisam de muito mais tempo e afetividade e ficam totalmente insatisfeitas. Fazem isso por uma esmola de amor e carinho, mas é um engano após o outro. E vão se machucando mais e mais e se machucando. Pensam que fazendo isso conquistarão o yang. Terrível engano. Fazer isso é a pior estratégia possível em conquista e sedução. Então, em última instância, toda a problemática terrestre está na questão da sexualidade e relacionamentos. É muito interessante para o sistema manter a população distraída com essas questões, pois assim não pensa em poder. Os seres que trabalham para impedir que os outros seres pensem estão sendo enfrentados resolutamente. Toda pessoa que quiser pensar e analisar um assunto com honestidade científica chegará à verdade. A verdade é uma só. É só uma questão de tempo para que um pensador chegue à mesma conclusão. A questão é que tentam impedir que as pessoas pensem, evitando assim o conhecimento da verdade. A distração constante tem esse objetivo. Nunca sobra tempo para apenas pensar. A pessoa nunca está só, ou se fica só, arruma distrações para evitar uma análise meditativa de qualquer situação. Qualquer meio que sirva de distração é negativo. O ditado de que o conhecimento é poder é conhecido há muito tempo. Precisamos agora associá-lo com o amor. Conhecimento é poder, tendo como ênfase o cérebro. Imediatamente é preciso juntar o coração a esta fórmula. Poder associado com o chakra cardíaco, equilibrando todas as atitudes da pessoa através do amor. Essa nova forma de poder resolverá todos os problemas terrestres. Quanto mais a pessoa analisar e entender que a consciência é a realidade, que toda a manifestação física material é apenas uma das formas de manifestação dessa consciência, mais poder terá. Em física, trata-se disso com o nome de energia. Energia é o nome que se dá para a ação da consciência.
A energia nunca para, vibra o tempo todo, movimenta-se o tempo todo. O quantum é um quantum de ação. É quando a energia é transferida em pacotes, por isso o nome quantum. De Broglie explicou que o elétron segue sua própria onda na órbita em volta do núcleo do átomo. Desta forma, o elétron está em fase com sua onda. A parte material segue a onda. Isso nos levaria a ter uma mecânica ondulatória, mas Schrödinger ressaltou a questão da amplitude da onda, mostrando onde o elétron não pode chegar, os pontos onde a amplitude é anulada. Desta forma, houve um movimento quantificado. E assim surgiu a mecânica quântica, quando na verdade deveria ser chamada de mecânica ondulatória. Indispensável a leitura do livro O Átomo, de Jean Paul Effray. A simples eliminação do nome mecânica ondulatória foi um engessamento de consciência. Se todas as descobertas que hoje se dá o nome de mecânica quântica tivessem o nome de mecânica ondulatória, as consciências da humanidade teriam dado um salto ondulatório atingindo uma nova amplitude. De qualquer forma, isso acontecerá só que com um grande atraso. À medida que o ser entende isso, ele passa a ter grande poder sobre a manifestação da realidade. Ele passa a criar realmente como o co-criador que é. Esse poder não tem limites literalmente. E é aí que entra o amor. O poder sem amor é o despotismo puro. E isso contraria a essência do todo. O quantum de ação sem amor é que cria todos os problemas. É a negatividade em ação, o que cria a dor. Página 418, Controle da mente. As pesquisas científicas sobre como saber o que uma pessoa está pensando avançam a passos acelerados. A ideia por detrás disso é poder devassar completamente a mente de uma pessoa e obter o controle total da população. Esse objetivo vem sendo perseguido sem parar há muito tempo. É o santo graal do controle mundial do planeta. Quantas pessoas enxergam isso? No sentido contrário está o trabalho da ressonância harmônica, que visa dar mais poder para as pessoas, libertando-as de qualquer crença limitadora e propiciando a tecnologia para a transferência de qualquer informação, potencializando todas as capacidades e habilidades desta pessoa. A tecnologia que transforma as infinitas possibilidades em realidade. É fundamental entender que a informação é o fundamento da realidade. A informação é a realidade. Tudo é pura informação, e toda informação pode ser assimilada, exponenciando a capacidade mental infinitamente. Capítulo A Solução. O termo infinitas possibilidades precisa ser corretamente entendido para não gerar mal-entendidos. O que são infinitas possibilidades? Como é possível? Para entender o que um físico quântico quer dizer com isso, é preciso raciocinar como um físico quântico. A dificuldade sempre reside em querer entender a mecânica quântica com o raciocínio da física clássica do Newton. É por isso que sempre falam das esquisitices da mecânica quântica. É porque ainda não houve uma transformação da consciência para analisar o mundo através da mecânica quântica. Enquanto a pessoa não dá um salto de consciência, ela não consegue ver o mundo com outros olhos. Quando consegue dar o salto, os olhos brilham quando falam da mecânica quântica. E os outros não entendem o porquê do deslumbramento com a mecânica quântica. E isso acontece com todas as pessoas, os que entendem e os que não entendem. Como o físico quântico vê a realidade? Ele sabe que se colocar um microscópio muito potente e imaginário e olhar qualquer parte da pele humana, verá células, em seguida moléculas, átomos, o núcleo do átomo, os prótons e nêutrons, os quarks que formam os prótons, as cordas e depois o vácuo quântico, de onde emerge tudo isso. O físico sabe que tudo isso pode ser tratado como partícula ou onda. Partícula é o estado condensado da onda, massa, matéria. Tudo que existe tem a dualidade onda/partícula. Tudo é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. O estado mais fundamental é uma onda.
Portanto, a partir da onda primordial, tudo pode ser moldado como partícula e continua sendo onda também. Existe um campo eletromagnético em tudo que existe, pois tudo que é átomo tem um campo eletromagnético. Desta forma, a realidade está feita em última instância de ondas que podem ser moldadas de acordo com a consciência do proprietário. A pessoa que é dona do corpo pode controlar as próprias ondas se entender isso. Toda onda é energia e informação. A informação forma a onda e a informação forma a forma da partícula, o corpo da pessoa, ou qualquer outra coisa que exista no universo. Além disso, tudo é consciência. A onda primordial é pura consciência e, portanto, tudo tem consciência. Essa consciência é que permite as infinitas possibilidades. Tudo pode ser remoldado ou reformatado ou reinformado de acordo com a vontade do ser que possui aquele corpo. Então, tudo pode mudar? Sim. Todos os problemas têm solução? Sim. Porque a consciência é que cria os problemas e a consciência pode resolvê-los. Basta mudar a consciência que a realidade muda instantaneamente. A realidade tem de ser congruente com a consciência, isto é, ser exatamente igual à consciência. Isso significa que qualquer pensamento, sentimento contrário à essência da onda primordial gera um conflito, que no corpo se transforma em psicossomatização, uma doença. Nos negócios, em perdas e em desemprego, na sociedade, em crimes e guerras. Caso tudo isso fosse organizado de acordo com a onda primordial, não haveria nenhum problema. Tudo seria felicidade, alegria, amor e prosperidade. Agora precisamos acrescentar mais uma variável, o tempo. Não existe o tempo nem o espaço sozinhos. O que existe é um contínuo espaço-tempo. E mais uma variável. O espaço é composto de N dimensões. Cada dimensão tem seu próprio tecido espaço-tempo definido pela sua frequência, vibração dos átomos que o compõem. Portanto, existem muitas dimensões habitadas como a nossa, chamada terceira, com seres dos mais diversos formatos, como a nossa também o é. Os humanos dão alguns nomes para essas dimensões: paraíso, purgatório, inferno, astral inferior, astral superior, etc. São apenas nomes. O fato é que existem as dimensões e que elas são habitadas por seres consciências de acordo com o estado destas consciências. Traduzindo, ladrão fica onde tem ladrão, assassino fica onde tem assassino, etc. Cada um na sua frequência. Portanto, não existe nada sólido em última instância. Tudo é consciência, tudo é eterno. Vai-se de uma dimensão para outra de acordo com a consciência e a vontade da pessoa. Passado, presente e futuro são uma coisa só, um contínuo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É possível voltar ao passado e curar um trauma com a consciência. Considerando que podemos moldar a forma física ou ondulatória da forma que quisermos com a nossa consciência, de acordo com o estado da nossa consciência, que temos todo o tempo do mundo para fazer isso e que podemos trafegar pelas dimensões de acordo com nossa consciência, o que é impossível? Nada. Tudo é possível. São infinitas possibilidades. A consciência não acaba nunca e pode experienciar o que quiser, infinitas vezes. E como tudo é informação, também pode ganhar tempo acrescentando mais informação de acordo com sua vontade e estado de consciência. Quando se trabalha com a realidade, é com essa realidade última que se trabalha. Não se tenta resolver um problema somente dentro de outra dimensão ou somente dentro do presente ou somente no estado partícula. Quando trabalhamos para resolver algo, é considerado tudo isso, não importa se é passado, presente ou futuro, se é nessa dimensão ou em outras, se é partícula ou onda. Faça o que é necessário para resolver e pronto, e no devido tempo está resolvido. Tudo que é feito na próxima dimensão repercute na terceira dimensão. Tudo que se faz nos outros 6 corpos, todos temos 7 corpos, repercute no corpo físico. Quando se altera o passado, o presente e futuro são alterados. Quando se altera o futuro, o presente e passado são alterados.
Isto é olhar holisticamente o universo como um todo, o todo. Agora vejamos. Colocar restrições ao funcionamento do universo é perda de tempo. O universo é o que é e pronto. Ou somos um com ele ou sofremos. Estamos dentro dele, somos ele. Impossível escapar dele. Melhor se render e ser feliz com ele. Quando uma pessoa quer uma solução para um problema, mas tem que ser na terceira dimensão, ela está forçando a barra, como se fala. Quando uma pessoa quer uma solução ou coisa agora no momento presente, ela está forçando a barra. Quando uma pessoa quer uma solução nesta vida, ela está forçando a barra. Ela não está fluindo com o universo. Na verdade, está indo contra o todo e isso nunca dá certo. Isso é impossível de funcionar. Quando a pessoa aceita a solução dentro do funcionamento do todo, a felicidade é certa. A solução virá nesta vida ou na próxima, nesta dimensão ou na próxima, agora ou no futuro. É preciso deixar isso nas mãos do todo. Devemos fazer a nossa parte. Somos co-criadores. Estamos criando conjuntamente. Não podemos contrariar a outra parte. Somos uma coisa só. A parte faz parte do todo. Isto é seguir o tal. As infinitas possibilidades são realmente infinitas possibilidades. Elas existem na onda primordial. Os físicos quânticos dizem que a onda de possibilidade flui pelo espaço-tempo, vai e volta pelo passado, presente e futuro. E que quando colide com a outra onda de possibilidade, ela é elevada ao quadrado e passa a ser uma onda de probabilidade. Essa é a matemática das infinitas possibilidades. A onda do todo flui sem cessar e quando encontra a onda do pensamento-sentimento de um ser co-criador, ela se transforma em onda de probabilidade. É assim que se cria uma onda de probabilidade de ter um carro na sua garagem, um emprego, um cliente, qualquer coisa. Se essa onda de probabilidade for mantida pelo tempo correto, ela vira algo concreto na sua vida, o carro, o emprego, etc. Se duvidar, a elevação ao quadrado é desfeita e volta a ser uma onda de possibilidade, e o carro não está mais na garagem. É assim que se trabalha com a informação, considerando tudo isso. Capítulo A Centelha Divina. Esse é o conhecimento que mudará o mundo. Já deveria ter mudado, mas esta notícia é abafada, sempre foi. Quando todos perceberem que o todo habita dentro de si e de todos os demais, a humanidade mudará. Finalmente haverá paz e o início de uma nova era de ouro. Só que é preciso meditar muito no significado dessa verdade. Quando esta meditação chegar ao nível exato, haverá a fusão com a centelha, e nesta fusão o ego desaparecerá. Só ficará o divino, e todos os conceitos humanos desaparecerão. Toda a visão humana da realidade será transcendida. Lembra do que foi dito? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos? Pois é isso. Os pensamentos da centelha não são os pensamentos dos homens. E é por isso que este conhecimento é abafado. Porque esse conhecimento mudará tudo. Cada criatura tem dentro de si uma parcela do divino. É possível perceber isso pela intuição. É preciso silenciar para ouvi-la. Toda inquietação que a pessoa sente é a centelha forçando que a pessoa busque ao Criador, sem cessar, dia e noite, de um jeito ou de outro. Há uma atração gravitacional em direção ao todo. E essa centelha faz da pessoa um Deus. Só que essa pessoa não sabe. Só quando ela souber é que empreenderá o caminho da formação de um Deus. E um dia será Deus uno com Deus. Neste dia estará junto dele, criando e manifestando junto. E o amor do todo será espalhado por toda a criação. Ele é assim. E isso tem um profundo significado, outra coisa para ser meditada. Portanto, a vida é eterna, em direção ao todo, e sempre haverá crescimento em direção ao todo, mesmo depois da fusão, aliás, mais ainda depois da fusão. Por isso devemos trabalhar e trabalhar, dar o máximo de nossa capacidade, não guardar nenhuma gota de sangue.
Devemos dar tudo. E nesse ponto não existimos mais. Só existe a centelha. Repito, não mais existirá o ego. Só o todo. Neste momento tudo mudou. Só existirá um medo, o de não se fundir totalmente com ele. Até que esse medo também desaparecerá na centelha. E nesse ponto não reclamamos, não pedimos, só damos. Trabalhamos sem cessar. Devemos aproveitar a oportunidade e nos fundirmos com a centelha o mais depressa possível. Então, as infinitas possibilidades serão absolutamente reais. Isto não significa renunciar à vida, pelo contrário, somente com a fusão com a centelha é que se vive realmente. Este conceito de renúncia nem existe para quem faz a fusão, pois agora ele também é um criador. Existe um profundo sentido nisso. O crescimento da pessoa que faz a fusão é infinito, mas nesse crescimento ele desaparece e fica só a centelha, e a centelha emana o amor do Pai sem cessar, incondicionalmente. Toda a realidade é construída com energia. Só existe energia e a energia pode ser colapsada de infinitas formas e dimensões. O tecido do espaço-tempo pode ser moldado do jeito que se quiser e em quantas dimensões se quiser. Esse tecido pode ser tratado como partícula ou como uma onda. É por isso que existem infinitas dimensões. Todo evento considerado por nós como sobrenatural está acontecendo em outra dimensão. Está claro que tudo é energia, que a consciência é energia e que, portanto, não pode desaparecer, apenas se transformar? Se a pessoa tiver isenção de ânimo e deixar de lado os preconceitos, assistindo todos os DVDs, lendo os livros, lendo a bibliografia, refazendo a pesquisa, fazendo todas as iniciações, fazendo a fusão com o todo, etc., entenderá que é perfeitamente possível transferir toda e qualquer informação que existe no universo. Vejamos o que acontece quando pedem a informação do todo. Ao receberem a informação, sentem que ele está dentro de cada si. Duas reações são possíveis. Uma de humildade, na qual essas pessoas sentem amor, gratidão e alegria, elevam-se imediatamente, iluminam-se. Entendem que ter essa consciência implica em trabalhar pelo todo. Um segundo grupo de pessoas sente orgulho e poder. Imediatamente, essas pessoas veem passar pela visão delas como se fosse um filme, as cenas das várias encarnações que tiveram, indo da atual para a mais antiga, e após a mais antiga, a cena de onde vieram, de onde originaram. O oceano primordial de energia, o vácuo quântico, Deus. O choque é tão grande que todos caem de joelhos em prantos. Todo o problema da humanidade sempre foi o descrito acima. Decidir entre uma atitude ou outra. E todos os problemas decorrem da escolha da segunda opção. Como esse filme só pode ser visto na próxima dimensão, o astral, as pessoas pensam que pode se dar ao luxo de usar essa conscientização para o poder. Essa tentação é grande demais para a maioria das criaturas. De uma forma ou de outra, as pessoas sentem essa consciência dentro de si, mas imediatamente pensam que elas é que são poderosas. O poder criativo divino está ativado com mais intensidade a partir de 21 de dezembro de 2012, para que as pessoas entendam e sintam o que está descrito acima. A humanidade está criando muito mais rapidamente tudo o que se pensa e sente. Se olharem as notícias com olhos abertos, perceberão isso, que algo muito importante está acontecendo. E se pensarem, entenderão as consequências que virão das escolhas que estão sendo feitas agora. Cada ser humano é corresponsável pelo que ocorre e ocorrerá, porque cada ser humano é um co-criador. O todo está dentro de cada um. Capítulo Crianças Índigo. Estas são as crianças que chegaram e estão chegando ao nosso planeta. Não confundir com as crianças disfuncionais que acabaram de sair do umbral.
As crianças índigo modificarão o planeta rapidamente se os adultos deixarem. Se não, levará muito mais tempo. Como os adultos podem impedir a ação delas? Continuando na zona de conforto, sabotando o que as crianças fizerem, coibindo a curiosidade, destruindo a integridade, impedindo que trabalhem e estudem, promovendo a violência, a guerra, a alienação, a mediocridade, torturando, etc. Os adultos estão fazendo isso com perfeição há milhares de anos neste planeta. É preciso esclarecer esse assunto. O que se chama criança índigo é um adulto centrado e equilibrado que reencarna para ajudar na transformação do planeta. São pessoas de um nível superior de evolução. Primeiro, vamos explicar o que elas não são. Vocês talvez já perceberam que a quantidade de crianças problema é muito grande nas escolas. Desobedientes, faltam com respeito com todos, batem nos colegas, xingam todo mundo, fazem birra, não estudam, etc. Essas crianças não são índigo. Não são. Já eram adultos com todos esses problemas que nascem para mais uma oportunidade de evolução. É preciso ser muito firme com elas e explicar a elas o que acontece com elas. E que devem fechar a porta para as interferências espirituais maléficas. O ego dessas crianças é gigantesco. Elas dizem, aqui mando eu. Pelo comportamento insultuoso, se sabe que não é índigo. São seres de escassa evolução. Tendo mais uma oportunidade e, na maioria das vezes, desperdiçando-a. Não se iludam. Quem desrespeita os adultos e professores não é índigo. Quem agride os colegas não é índigo. Quem não estuda não é índigo. Quem sapateia e quebra as coisas na escola não é índigo. Quem bate nos irmãos não é índigo. Muitos adultos estão tentando misturar os dois tipos para impedir os índigos de atuarem como devem fazer. Eles vieram mudar o planeta. Eles tirarão todos da zona de conforto. Os índigos, ao contrário, são crianças respeitosas, que gostam de estudar, curiosas, que gostam dos colegas, são amorosas, são um modelo. São seres de uma evolução adiantada que querem viver no mundo evoluído. É claro que, à medida que entendem como está esse planeta, sentem-se deslocados. Elas mudarão a vida social, econômica, política, religiosa e pessoal que existe hoje. Elas fazem muitas perguntas sobre os assuntos avançados como política, filosofia, espiritualidade, etc. Querem saber como é aqui, porque querem viver no mundo melhor. Então elas não aceitam como a vida está estruturada agora. Não aceitam a corrupção, a violência, a destruição do meio ambiente, os maus tratos, a mediocridade, a banalidade e a vulgaridade. Querem saber o porquê de tudo para melhorá-lo. Em algumas gerações, nós veremos a grande transformação que elas farão no planeta, porque elas terão filhos que educarão como índigos também. Desta forma, o nível das pessoas vivendo no planeta será elevado sensivelmente. Agora, o que os adultos estão fazendo com essas crianças? Impedindo-as de serem os agentes de mudança, para que deixem de fazer os questionamentos. É preciso separar o que é uma criança disfuncional com graves problemas emocionais e espirituais dos que são índigo. O índigo, ele é um questionador, porque quer entender o que acontece e quer melhorar o que vê aqui. Ele não aceita a péssima educação, a falta de controle que existe hoje nas escolas, essa mania de empurrar com a barriga os problemas, de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, as guerras, a miséria que existe no mundo, a violência contra as mulheres e crianças, a violência dos homens contra os homens, de aceitar que o mundo é assim mesmo, da falta de fraternidade, do amor ao próximo, de achar normal que existam favelas e mais favelas, da exploração econômica, etc. Os índigos não aceitam isso, trabalharão para resolver e mudar isso. Uma criança índigo que recebe uma explicação sobre mecânica quântica diz: "O átomo está vivo!" Aceita a realidade facilmente porque já conhece antes de chegar aqui.
Recentemente, ministrei uma aula para alunos com idade entre 6 e 10 anos. Eles estão tendo um ano de introdução à mecânica quântica. Os alunos estudaram os experimentos da dupla fenda, que é o experimento fundamental da mecânica quântica e a base de 90% da parafernália eletrônica da nossa civilização. Os alunos fizeram as seguintes perguntas e chegaram nas conclusões. Já sabem que átomo existe, próton, nêutron e elétron. O que havia antes do Big Bang? De onde vim, para onde eu vou? Se sou uma onda, então eu sou eterno? Sem corpo, continuo como onda? Se existem animais que, ao se olharem no espelho, sabem que são eles, como os humanos ainda estão nesses estágios? As dimensões são como AM e FM. Como faço para que o povo AM não me atinja? O experimento da opção retardada da dupla fenda mostra que a consciência está em toda parte. O universo se expande como uma bexiga e nós nos distanciamos, mas continuamos da bexiga. Portanto, todos estão interligados. A matéria não existe. É apenas uma manifestação da onda. A onda fundamental que é o universo é o amor. Notem que são crianças de 6 a 10 anos de idade. Como elas entendem a dupla fenda e os adultos não? Como que um adulto com formação superior diz que esse assunto é muito abstrato e essas crianças entendem? Como que essas crianças entenderam isso e os adultos do planeta inteiro não? São gênios? São superdotados? São alunos do MIT? Por que essas crianças aceitam a realidade e os adultos não? Percebem que essas crianças ainda não receberam a lavagem cerebral total? Que elas ainda estão vivas? Vocês acham que as crianças terão interesse apenas pelas banalidades e mediocridades que lotam este planeta? Vocês não acham que essas crianças pensarão nas grandes questões da vida? Que enxergarão a árvore e a floresta? Que gostarão de física? Que gostarão de metafísica? Que terão interesse em saber mais sobre as outras dimensões da realidade? Estas crianças provam que existe solução para o planeta Terra, mas que não será feita pelos adultos que virá a solução. A solução virá por essas crianças que aprendem mecânica quântica antes da lavagem cerebral. E é por essa razão que não quer se ensinar mecânica quântica para o povo.